Com o número de casos de coronavírus aumentando cada dia mais no Brasil, um item tem sido a preocupação de médicos, pacientes e instituições de saúde: os respiradores. Eles são fundamentais para a manutenção da vida quando o paciente desenvolve o quadro mais grave da Covid-19. Na última semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicou um levantamento com dados sobre o número de respiradores e médicos em todos os estados. Aqui em Mato Grosso, são 38 aparelhos para cada 100 mil habitantes. O IBGE também divulgou números sobre os recursos humanos, os profissionais de saúde, também de extrema importância para operar esses equipamentos. No caso dos médicos, são 148 para cada 100 mil habitantes e 123 enfermeiros em relação ao mesmo número populacional em todo o estado de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde conta com 35 desses aparelhos, conforme informado pelo Hospital São Lucas, que atendem tanto o setor público, pelo SUS, como o privado, como os convênios médicos. Em relação ao número de leitos de UTI, o total são 20, 10 de UTI do tipo neonatal e 10 de UTI do tipo adulto. Desse total, 16 leitos de UTI são para uso do Sistema Único de Saúde. Entretanto, o hospital informou que não possui leitos de UTI específicos para tratar a Covid-19. Isso porque os leitos estão sob regulação do Estado, ou seja, é o governo quem decide para onde o paciente contaminado pelo coronavírus vai ser tratado. No caso de Lucas do Rio Verde, os hospitais que são referência no tratamento são as unidades regionais de Sorriso e Sinop, como foi o caso da última morte de uma moradora de Lucas, que foi transferida para o HR de Sinop. O leito está lá no município, mas a gestão do leito, ou seja, quem controla o leito é o Estado, né? Então, para essa fase com relação à pandemia do coronavírus, o Estado programou da seguinte maneira: numa primeira fase, a utilização dos leitos de UTI que já existiam antes da pandemia, antes do coronavírus. Numa segunda fase, se ocupar dos outros da primeira fase, ocupará, né, na verdade, os leitos separados para coronavírus, leitos que já existiam, mas que estão separados para coronavírus. E numa terceira fase, caso tenha ocupação de todos esses dois setores, ocupar os leitos extras, que são os leitos que não existiam antes do coronavírus, mas que agora podem ser disponibilizados. Em vários locais já tem disponível leito extra, mas ainda assim vai ser ocupado primeiro os outros que já existiam. Então, existe um médico regulador do Estado. Esse médico, no caso nosso aqui da regional, fica em Sinop. Ele tem uma planilha com todo o controle dessas vagas. Ele vai utilizar a vaga de uma próxima fase quando ele já ocupou da primeira fase. Então, pode acontecer sim do paciente, por exemplo, de Lucas do Rio Verde, ser encaminhado para um leito de UTI em Sinop, ou em Sorriso, ou mesmo em Cuiabá, dependendo desse controle do médico do Estado sobre aonde ele tem uma vaga disponível. Os leitos normais estavam ocupados, os que já existiam antes do coronavírus. E da mesma forma, em Sinop, esses leitos que já existiam antes, tinha leito vago, por isso que o médico do Estado encaminhou para Sinop. Caso tivesse ocupado todos os outros, daí seria acionada essa terceira fase, que são os leitos extras. Aí poderia sim estar no leito extra em Lucas do Rio Verde. No último boletim divulgado pela Prefeitura, emitido nesta segunda-feira, a cidade registrava 33 casos confirmados da Covid-19. Desse número, 2 pessoas morreram, uma no início de abril e a outra na semana passada. 26 pessoas aguardam o resultado de exames.